Agora envolvidos pelo amor de Jesus, iniciamos mais uma noite de Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Rogando a Jesus e aos benfeitores espirituais possam estar conosco neste momento de luz. Evangelho segundo o Espiritismo, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, itens 5 e 6. Após a nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos da guarda ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Item 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Constituem o laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada em mau sentido, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados ou demônios, propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também afirma que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Substituí a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Boa noite, meus irmãos. Mais o Evangelho à luz da doutrina espírita. Dando continuidade das reflexões e comentários da doutrina de Sócrates e Platão, nosso irmão Kardec, sempre sensato e coerente com suas ideias, diz que é a doutrina dos anjos da guarda ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Sócrates refere-se a um julgamento para onde seremos conduzidos pelo espírito guardião ou outro espírito protetor. O Espiritismo esclarece o julgamento que acontece não é a forma de tribunais de justiça, onde há acusadores e defensores do nosso comportamento. Lembremos quando João, no capítulo 8, do versículo 1 a 11, quando pergunta o Cristo à mulher: onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus respondeu: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não pequeis mais. Neste sentido, observemos exatamente que as palavras de Sócrates devem ser entendidas dentro da ideia que o Cristo apresenta. E é claro, Sócrates, no sentido simbólico, alegórico, pois o julgamento que ocorre é sempre em nível da nossa consciência, que nos aponta faltas ou ações no bem.
Os orientadores espirituais nos esclarecem a respeito em O Livro dos Espíritos, na questão 159, sobre a sensação que vivencia a alma no momento em que se reconhece no mundo espiritual. Dizem eles que tal sensação vai depender e muito. Se tiver o desejo de fazer o mal, no primeiro momento terá muita vergonha de si mesmo. Para o justo, ou seja, o que buscou aplicar a lei de amor, a alma se sentirá aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Mas, e como o codificador analisa sobre o termo demônio? Kardec vem reforçar que demônio é palavra que significa simplesmente espírito. Não tem nenhuma relação com a figura teológica criada pela Igreja Católica, a de que o demônio seria um ser criado não por Deus, obviamente, e destinado ao mal. Outro ponto da mensagem de Sócrates é sobre a impossibilidade de comunicação direta de Deus com o ser humano. Entendemos essa impossibilidade em razão de sermos ainda espíritos demasiadamente perfeitos para conseguir fazer uma ligação direta com Deus. E isso só é possível com espíritos crísticos, messias divinos, o que já se encontram libertos de todas as impurezas e imperfeições espirituais. Todavia, pela misericórdia divina do Pai Celestial, com certeza o Pai nos envia sempre espíritos superiores para fazer a humanidade avançar. E é nesse sentido que nós devemos compreender as relações entre a doutrina de Sócrates com as ideias do nosso Cristo. Sigamos com Jesus. Muita paz. E imantados pelo Evangelho de Jesus, rogamos, sejam todas as águas próximas de nós fluidificadas, em benefício do nosso corpo físico e espiritual. Que assim seja.